E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que estão os estudos, hein? Como é que tá esse recesso, essa suspensão social? Tudo paz? Gente, olha só. Esse vídeo é gravado especificamente para você, aluno do terceiro ano, tá? A gente vai dar essa segunda parte do assunto interação gênica. Eu falei que gravar para vocês 2 vídeos com exemplos. O primeiro exemplo foi interação gênica não epistática, e aí eu exemplifiquei com a crista dos galináceos, tudo bem? Resolveu a questão? Resolve lá, hein? Vai ter aula online, ao vivo para você. Beleza? Vamos resolver as questões lá. E o segundo exemplo hoje vai ser interação gênica, ainda vou te mostrar um exemplo da interação gênica não epistática com penas de periquitos australianos, e depois a interação gênica epistática do tipo recessiva. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo, vou virar a tela, vou lá para o PowerPoint, vamos trabalhar em cima disso, ok? Valeu! Pronto, como eu ia dizendo, ó, essa é a interação gênica, parte 2, tá? Então acompanha comigo aqui direitinho, ó. Eu te falei que ia colocar 2 exemplos. O primeiro exemplo foi crista de galináceos, né? E eu falei que a interação gênica não epistática é aquela em que 2 pares de genes interagem fazendo uma única característica, ok? Para quem não entendeu muito bem aquele exemplo lá da crista de galináceos e tudo mais, eu trouxe um outro exemplo. Periquitos australianos. Esses pássaros lindos, fofitíssimos, lindos e belos, que você deve ter visto já em algum canto aí na sua família, ou até na sua casa deve ter um desses aí. Bom, vamos falar um pouco sobre a cor das penas deles, tá? Então eles podem ter, basicamente, 4 tipos de penas, de cor de penas predominante. Verde, o amarelo, o azul e o branco, ok? Vamos trabalhar em cima disso. Ó, o que eu fiz aqui para você entender? Vamos pegar a pena de um periquito australiano, só uma peninha, uma penugem daquela fininha, e vamos dar um zoom enorme nela. Aí você vai ver que essa peninha é formada por, na verdade, 2 canos. Um caninho mais interno e um caninho mais externo, tá? Então esse caninho aqui, ó, seria o caninho mais interno, e esse aqui seria o caninho mais externo. Aqui você consegue ver melhor o caninho mais externo e o caninho mais interno, um tubinho mais interno e um tubinho mais externo. Consegue entender isso? Pois bem, os periquitos australianos pertencem a um grupo de animais chamado de psitacídeos, tá? E os psitacídeos apresentam 2 pigmentos. A melanina, que nós conhecemos, né, bem conhecida e tudo mais, e a melanina nesses animais, nos psitacídeos, apresenta uma cor azul, ok? E um pigmento amarelado, né, chamado de psitacina, ok? Então, existe a melanina e existe a psitacina, beleza? O que acontece é o seguinte, ó, os grãos de melanina, eles são depositados na parte mais interna, e os grãos de psitacina são depositados na parte mais externa. Quem determina a formação de melanina é um gene dominante. E quem determina a produção de psitacina é um gene dominante. Opa, Leonardo, espera aí. Quer dizer então que 2 genes vão trabalhar juntos para fazer a cor da pena do periquito? Exatamente, é por isso que o nome é interação gênica. Beleza? Interação gênica quer dizer isso. 2 pares de genes interagem para fazer uma única coisa, cor das penas dos periquitos. Deu para entender essa lógica aí? Então vamos lá, ó. Eu vou ter aqui 4 padrões. Pensa comigo. Se eu produzir o pigmento interno, que é o melanina, e não produzir o pigmento externo, que é a psitacina, vai ficar a parte interna azulada, porque a melanina tem a cor azul nas aves, e por fora vai ficar transparente. Bom, se lá dentro é azul e no meio do caminho é transparente, qual é a cor que eu vou enxergar? Azul. Perfeito. Se lá dentro não tiver sido feito pigmento, olha para cá, ó, acompanha comigo aqui, não tiver sido feito pigmento melanina, não tem melanina, mas do lado de fora eu consegui fazer a psitacina, que é o pigmento amarelo, eu vou ter qual cor de pena? Amarela. Lá dentro não tem nada, do lado de fora tem o amarelo, eu vou ver somente o amarelo. Show? Se eu tiver as 2 coisas, se eu conseguir produzir tanto a melanina quanto a psitacina, aí eu vou ter um pigmento verde,
porque lá dentro vai estar o azul e lá fora vai estar o amarelo. E como dizia Djavan, a combinação do azul com o amarelo faz o verde. Tem até uma música do Djavan que ele fala isso. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Lembra? E ele fala assim, e tudo nascerá mais belo verde, faz do azul com o amarelo, elo de todas as cores. Pronto, é isso. Então, o verde é a combinação do azul, pigmento azul, com o pigmento amarelo. Desculpa aí por essa musicazinha sem graça, desafinado, né? E, finalmente, você vai ter a ausência dos dois. Se eu não tenho a melanina e se eu não tenho a psitacina, eu vou ter uma pena de que cor? Branca. Pronto. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, a sequência. Se o periquito australiano tiver dominante no primeiro, olha para cá, e dominante no segundo, os dois dominantes, ele vai ter azul e amarelo. Qual é a cor dele? Verde. Se ele tiver dominante no primeiro, mais uma vez, e dominante no segundo, qual vai ser a cor dele? Amarela. Quais os gametas que esse pode produzir? Professor, é independente essa agregação? É independente. Ah, então vai ser a grande B grande, a grande B pequeno, a pequeno B grande e a pequeno B pequeno. Perfeito? Isso vale para a fêmea e isso vale para o macho. Pronto, faz a combinação. Toda vida que tiver um A grande traço, B grande traço, eu vou ter que cor? Verde. Olha para cá. A grande traço, B grande traço são 9. 9, 3, 3, 1. Lembra disso? Então, 9 verdes. Se eu tiver A grande traço, B pequeno, eu vou ter o quê? Uma plumagem amarela. Desculpa, nesse caso aqui é azul. A grande traço, B pequeno é o azul. Tá aqui, ó. Se eu tiver A pequeno, B grande traço, eu vou ter a cor amarela. E, finalmente, se eu tiver A pequeno, B pequeno, eu vou ter o branco. Professor, esse branco aqui é albino? Claro que não. Não esquece que animal que tem pelos brancos, ó, penas brancas ou pelos brancos, mas os olhos são escuros, ele é branco, não é albino. Para ser albino tem que ser cor de olho. Qual é a cor do olho? Isso, vermelho. Show de bola, tá? Pronto, deu para entender essa lógica aqui? Então, a proporção fenotípica vai ser 9, 3, 3, 1. 9 verdes para 3 azuis, para 3 amarelos, para 1 branco. Cadê a outra característica? Não tem, é só cor das penas. Tá vendo? Mas 2 pares de genes trabalham para uma única coisa, cor das penas. Ajudei? Ficou mais claro? Deu para entender melhor? Ótimo. Vamos continuar? Vamos para o segundo caso, tá? O segundo caso é chamado de epistasia. Aqui tem que ter bem cuidado, gente. Epistasia, essa palavra epistasia tem uma origem grega. Epi quer dizer sobre. E estasis quer dizer inibição. Então ele provoca uma inibição sobre. Mas o que é isso? Vamos ver a definição com calma. Quando um determinado alelo de um gene mascara a expressão do alelo do outro gene e expressa o seu próprio fenótipo, é chamado de epistasia. Násio, não entendi. Calma, você vai entender. Aquele par de genes que impede, que inibe a expressão do outro, é chamado de epistático. E aquele que é inibido é chamado de hipostático. Bom, então, Lunásio, deixa eu ver se eu entendi. Não, calma, vamos lá. Você entender. Imagina que tu tem aqui uma situação, ó. Esquece o que está escrito aqui por enquanto, tá? Olha aqui para essa situação. Tu tem um substrato, aí nesse substrato você vai ter um produto A que vai ser feito. Mas eu só consigo fazer o produto A se eu tiver o alelo A grande. O alelo A grande produz uma enzima, A grande. E essa enzima transforma o substrato em produto A. Ok? E o alelo B grande faz uma enzima B. E essa enzima B transforma o produto A em produto B. O que aconteceria se por acaso a enzima A não fosse produzida? Por quê? Porque eu posso sofrer uma mutação e aquilo que era A grande pode virar A pequeno. Se o A pequeno acontece efetivamente, quem nasce A pequeno não tem a enzima. Se não tem a enzima, não consegue fazer o produto A. Deu para entender a consequência? Se eu não tenho o produto A, pouco importa se eu vou ter B grande ou B pequeno, eu não vou conseguir fazer o produto B,
porque o A me impede de ser feito, porque eu não tenho a enzima A. Deixa eu ver se eu sou mais claro. Ó. Vou passar para cá para você entender. Ó. Vamos imaginar que você tenha uma substância X. E essa substância X, ela, ao receber o efeito de um gene A, ela vai depositar melanina nos pelos. Show? Pelos. Então, se eu tiver o gene A, eu tenho melanina. Só que essa melanina ela pode ser depositada em grande quantidade ou em pequena quantidade, mas eu tenho melanina. Se eu tiver a melanina, eu posso ter o gene B grande, e o gene B grande me permite fazer muita melanina, e a cor dos pelos vão ser o quê? Pretas. Tá? Pretos. E se eu tiver o gene B pequeno, eu vou ser chocolate, que seria o marrom, mais claro que o preto. Mas eu só consigo fazer muita melanina ou pouca melanina se eu tiver antes o quê? O depósito de melanina. Então eu tenho que ter o A grande para poder ser preto ou poder ser chocolate. Beleza? Lunásio, e se eu fosse A pequeno? Bom, se você é A pequeno, você não deposita melanina. Gente, se você não tem melanina, pouco importa se você vai ter o gene B grande ou se vai ter o gene B pequeno. Qualquer um dos dois, você não vai ter melanina. E se você não tiver melanina, qual vai ser a cor do pelo? Vai ser a cor do pelo dourado. Lembra, quando você descolore o cabelo não fica branco, o cabelo fica loiro. Não é assim? Então, a mesma lógica. Vamos dar um exemplo disso. Em cães da raça labrador. Cães da raça labrador, nós temos basicamente 3 padrões de pelagem. A pelagem preta, a pelagem marrom, que é a chocolate, e a pelagem dourada. Qual é a condição para que nasça preto? É que tenha A grande, vai produzir melanina, e muita melanina. Então, nasce o preto. Qual o segundo? Vai produzir melanina, só que vai ser pouca melanina. Olha o chocolate. E qual é a condição para que seja dourado? Não vai fazer melanina. Aqui, gente, pouco importa se é B grande ou B grande B pequeno. O A pequeno está atrapalhando o B. Entende? Então, pelo A pequeno está atrapalhando o B, esse A pequeno é chamado de epistático. E o B, tanto faz o B grande como o B pequeno, são chamados de hipostáticos. Deu para entender? Vamos voltar lá para aquele primeiro exemplo que eu estava. Então, se eu tenho alelo A grande, enzima A, substância A. Alelo B grande, enzima B, substância B. Fechou? Tranquilo. Se eu tiver a enzima A grande, gene alelo A grande, beleza, eu posso fazer o produto B. Mas e se eu não tiver? Se eu não tiver, eu não tenho o produto A. Se eu não tiver o produto A, eu não vou conseguir fazer o produto B. Entendeu a lógica? É isso que acontece. Então, já falei sobre isso aqui, depois você dá uma lidinha para entender um pouco mais sobre isso. Lunásio, e no caso do labrador, como é que funciona isso? Lembra do cruzamento clássico? A grande, A pequeno, B grande, B pequeno? Pronto, a mesma coisa. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Quais os gametas que a mãe pode formar? A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande e A pequeno, B pequeno. Quais os gametas que o macho pode formar? A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno. Fechou? Tranquilo? Lunásio, e aí, se isso acontecer, olha aqui, Opa, tudo aqui. Vamos fazer a combinação. A grande, B grande, B grande, preto. Todo mundo que for A grande, B grande, A grande traço, B grande traço, vai ser preto. Todo mundo que for A grande traço, não é? A grande traço, B pequeno, vai ser chocolate. E todo mundo que for, olha só, vai ser o marrom, o chocolate. E todo mundo que for dourado, vai ser A pequeno, qualquer coisa. Então, B grande traço, A grande traço, preto. Vai dar quanto, Lunásio? 3/4 vezes 3/4, 9/16. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, B pequeno com A grande traço. Você vai ser colorido e a sua cor vai ser marrom. Então, vai ser 1/4 vezes 3/4. 1/4 vezes 3/4, 3/16. Bom, 9 mais 3, 12. Para 16, 4. Pronto, o restante
os outros 4 de 16 vão ser dourado. Olha, essa é a primeira exceção da segunda lei de Mendel. Ao invés de ser 9331, que você aprendeu comigo e está valendo, quando for epistasia, as proporções mudam. Quando for epistasia recessiva, ó, é 9, 3, 4, ao invés de 9, 3, 1. Então, quando você for fazer questões, eu vou resolver com vocês questões até você enjoar no aulão que vai ter, tá ao vivo, você tem que ter esse cuidado. O 9, 3, 4 para epistasia recessiva e o 9, 3, 3, 1 para segunda lei de Mendel clássica. Beleza? Gente, ó, só um minuto. Pronto, acho que foi isso. Olha só, é importante que você não perca esse seu ritmo de estudo. É fundamental, porque essa onda de isolamento social ela vai passar, mas você precisa dar continuidade ao seu estudo, tá? Não perde o pico. Leia, é fundamental que você assista os vídeos. Eu estou fazendo com a equipe toda do Antares está fazendo isso para vocês com o maior carinho. É importante que você assista esses vídeos, é importante que você resolva questões e que você participe da aula que vai ter, do aulão que vai ter ao vivo, tá bom? Eu vou combinar com vocês. Possivelmente vai ser daqui a um dia ou daqui a 2 dias, tá? Na sexta ou no sábado. Fica atento que a gente vai marcar esse aulão aí pelas redes sociais, tá bom? Fica com Deus, bom estudo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.